A gente tem um alinhamento, né, muito forte, eu e a Joyce. Claro que nem sempre foi assim, a gente precisou se conhecer, desenvolver mais, mas eu queria que a Joyce agora desse o parecer dela, né? Porque eu sei que tem muita gente que trabalha em casal, né? E eu queria que você desse o parecer de como que você enxerga isso como mulher, né? E quais são as ações que principalmente os casais podem ter para trabalhar junto e para ter uma boa comunicação, né? Um bom alinhamento dentro da empresa. Legal. Essa semana, inclusive, eu recebi no meu direct, né, uma mensagem de uma menina que também trabalha com, não sei se ela está assistindo também, mas também trabalha com o marido e tem muita dificuldade, assim, na questão do trabalho junto. Eu recebo bastante mensagem sobre isso, né, justamente sobre o que o Paulo vem falando, de como a gente faz esse alinhamento. Uma das coisas que fez a gente conseguir cada vez mais ir fortalecendo primeiro a gente, depois a gente como casal e depois a empresa. Perceba que tem 3 níveis, né? Primeiro a gente, depois o casal e depois a empresa. Então, por muito tempo, Paulo e eu, a gente queria muito fortalecer a empresa, porque a gente foca no crescimento, tem que crescer, tem que crescer, tem que crescer, tem que crescer, e daí a gente acaba atropelando tudo, deixando tudo para trás, porque a gente só foca em crescer. Então, eu andava sempre com o computador agarrado nas minhas costas, e onde eu estava eu ligava o computador. Então, a gente ia da Imper para casa, eu levava o computador, e eu ligava o computador na mesa de jantar, e ali o computador ficava ligado direto, final de semana, à noite. É como se aquilo precisasse acontecer, eu precisasse trabalhar, eu precisasse, enfim. E a gente acha que precisa e a gente vive precisando, né? Porque a gente acha e torna aquilo realidade. E a partir do momento que a gente começou a ter mais essa clareza dos valores que o Paulo passou, a questão dos valores de cada um, né? O meu valor número 1 é família, e o do Paulo também é família. Só que uma coisa, para mim, família significa uma coisa completamente diferente de família para ele. Então, quando a gente começou a entender sobre isso de valores, a gente precisa sentar, cada um, e identificar quais são os seus próprios valores. Não é assim, ó, o que tu acha? Não é assim. O que eu acho de mim? Eu fiz a questão dos meus valores e depois eu troquei uma ideia com ele, pelaquela terceiro nível que ele citou, da congruência. Será que está congruente isso que eu faço com esses valores que eu acho que eu tenho? Então, maturidade, né, que a gente tem como casal, ele diz, olha, Joyce, eu acho que isso aqui, na realidade, não é bem assim, ou então, é assim, né? E uma das coisas que eu vejo que hoje em dia mais nos fortalece como casal é maturidade. Maturidade. Tem muito casal agindo como criancinha. Desculpa a palavra, mas sendo bem sincero. Por quê? Se tem um problema com o marido, sai falando para todo mundo. Ah, porque meu marido, porque não sei o quê, porque meu marido, porque isso, porque aquilo. E não fala para o marido. Não conversa em casa. Sai conversando com todo mundo, sai falando do marido para todo mundo, e dentro de casa finge que está tudo certo, ou então não fala para a pessoa. Sabe? Eu sei porque no início, há 10 anos atrás, quase 11 anos que a gente está junto, eu tinha esse comportamento. Eu sei de onde eu vim, eu tinha muita crença, e sempre era todas as pessoas, menos eu. Autorresponsabilidade eu não sabia nem que existia, né? E a partir do momento que você deixa de ser criancinha, deixa de falar da vida dos outros, deixa de falar do marido, deixa de falar dos filhos, e você passa a ler um pouco mais, entender um pouco mais sobre autorresponsabilidade, você vê que tudo que acontece na sua vida como casal, se o teu casamento tá uma merda, desculpa a palavra, mas é verdade, se tá é responsabilidade sua começar a consertar. Principalmente dentro de casa, onde a energia da mulher, a energia feminina, ela dita muito sobre a energia da casa. Mas eu queria entrar num processo de emagrecimento, mas meu marido só come porcaria. Gente, a responsabilidade é sua, começar aos poucos mudando os seus hábitos, para depois você mudar aos poucos o hábito da sua família.
mas começa de você. A mulher tem muito forte isso dentro da casa. E o homem tem muito forte o lado do trabalho. Isso é histórico já. O homem saía para caçar, a mulher ficava cuidando do ninho, do lar das crias. Então, a gente carrega isso na nossa história dos ancestrais, não é uma coisa que eu estou inventando. Então, assim, muita coisa já mudou, a mulher já tem muita responsabilidade a mais, hoje em dia não é como... Eu sei disso, mas ainda assim, nos nossos ancestrais, a gente carrega um pouco disso. Então, essa energia da casa, a gente tem que se beneficiar disso para a gente ditar o ritmo da casa e o ritmo, muitas vezes, do casamento. Então, se o marido está fazendo uma coisa que não está legal, chama para conversar. Se você não está se sentindo bem, chama para conversar. Olha, eu, às vezes, assim, eu tinha muito problema com a minha mãe, né, alguns anos atrás. Basicamente, uns 6 anos atrás, eu tinha muito problema com a minha mãe. Enfim, e eu venho num processo de cura disso desde uns 5 anos, desde uns 6 anos, desde que eu estava gestando a Mariá. E vem, e a primeira pessoa que eu chamo para conversar, quando eu tenho um nó assim dentro de mim, é o Paulo. Não é as pessoas de fora, sabe? Porque se a gente não tem isso como casal alinhado dentro de casa... Para que a gente tem marido, gente? Para que a gente vive em família? Para que você tem uma pessoa do teu lado, se não é para te botar para frente? Se não é para ser teu amigo, se não é para ser teu incentivador, se não é para te dar apoio? Se for para puxar para trás, me desculpa, fica sozinho? Caminha sozinho, que o peso vai ser menor do que ter alguém ali te puxando para trás. E tudo isso a gente conseguiu ir amadurecendo com, número 1, valores, e número 2, autorresponsabilidade. É minha responsabilidade saber quais são os meus valores. E a responsabilidade do marido dele, saber quais são os valores dele. E depois a gente ajeitar e conversar, sabe? Então, isso é uma coisa que a gente carrega muito pra gente. E a gente já se livrou 100% das crenças? Óbvio que não, e vai ficar a vida inteira tirando crença, porque quando é uma coisa é outra. É uma desgraça, porque tu nunca está livre desse negócio. Uma vez que vê, acabou-se. Então, a gente faz isso. Então, recentemente, por exemplo, vou dar um exemplo, eu sei que vocês gostam muito de coisa prática. Então, vou dar um exemplo bem recente, que eu sei que são coisas que funcionam, assim. Eu comecei num processo, eu estava com vários problemas de saúde, hormonal, tudo bagunçado. Tudo, quem já me acompanha já falei várias vezes. Tudo bagunçado. Eu comecei numa médica e ela falou, Joyce, cara, o teu precisa fazer isso, e precisa entrar na atividade física. E tu tem que fazer musculação, porque tu tá assim, sabe? Ela me deu o diagnóstico, é musculação. E eu odiava profundamente. E isso eu entrei na academia, na musculação, em fevereiro do ano passado. Dia 10. Quem estava na imersão do ano passado, sabe que eu falei, a gente fez a imersão sexta e sábado, e eu falei, segunda eu começo na academia. Quem estava lá vai lembrar. E eu comecei de lá, então, todos os dias. Só que acontece, nesse processo, vai muito de desenvolvimento pessoal, muito de autorresponsabilidade, porque tu tem vontade de jogar aqueles aparelhos de janela abaixo. Eu tinha nojo até de sentir o cheiro daqueles aparelhos, cheiro de academia, cheiro de tudo. Só que eu precisava daquilo por questões de saúde, para melhorar isso. Daí, comecei a fazer, né? Comecei a me deparar com, poxa, eu já cuido da minha saúde está uma droga, e eu preciso fazer isso, eu sou obrigada a peitar. Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade, essa é a palavra. E daí eu comecei a isso, só que acontece. Passei por vários momentos de odiar, e depois fui gostando, depois aquilo passa a virar o teu hábito, passa a virar a tua rotina, mas estava passando a virar a minha rotina, e o meu hábito, e o meu gosto, e não o do Paulo. Só que nesse processo, né, aí você vai gostando daquilo, você vai começando a entrar naquele mundo, você vai começando a precisar de mais coisas na tua dieta, no teu treino, você vai querendo aprimorar aquilo. E eu queria conversar sobre o assunto, só que o Paulo não vivia aquilo, não sabia nada daquilo. E para ele um monte de coisa chata esse assunto. E daí o que acontece é que, num dado momento, enfim, precisei dar um passo a mais, que envolvia já o quê? Aquela planilha lá, a planilha financeira. E a gente tem tudo muito certinho, nossa planilha financeira como casal, quanto cada um tem, enfim. E eu precisava inserir nos meus custos mensais uma suplementação que ela tem um valor mais alto. E o Paulo não vivia isso.
Isso. E quando eu falo assim, preciso inserir isso aqui ali nos nossos custos mensais. Mas para quê? Que não sei o quê, bababá, bababá. Por quê? Porque ele não vivia aquilo. E eu lembro que eu falei para ele o seguinte, eu falei assim, é importante para mim. É uma coisa que eu me importo. Se tu não quiser me acompanhar, e eu já vinha dizendo para ele fazer academia, ele estava, também não gostava, né? Mas o calo não estava doendo ainda, né? E daí, o que acontece? Eu falei assim, se tu não gosta e não quer, ok, eu não vou mais falar sobre o assunto, não vou pedir para tu fazer nada, faz se tu quiser, só não me impeça, não me atrapalha, me deixa fazer. E o Paulo não é de impedir, nada, sempre me apoia, mas naquele momento ele estava do tipo assim, meu Deus, não precisa ir até sábado? O que tem lá que gosta tanto? Não é verdade? Por quê? Porque não era a rotina para ele, ele não estava entendendo a minha. E daí a gente conversou, e daquele dia em diante, ele não me questionou mais. Ele, legal, ok. Entendeu que estava importante para mim. Naquele dia, eu como mulher, eu peitei e disse, não, eu quero isso aqui, porque isso aqui é importante para mim. Eu quero, e eu fui firme naquilo. E ele, com toda a maturidade, e a gente não tem papo de criancinha em casa, ele, cara, então é uma coisa que é importante para ela. Isso é tão importante porque, assim, naquele momento específico, olha como existe a pegadinha, né? Porque saber, muitas vezes a gente sabe, mas a gente não sente. E, de uma forma inconsciente, eu estava começando a ferir um valor da Joyce. Que é a vitalidade. Que é a vitalidade. Porque comprar o negócio X lá era importante. Só que naquele momento eu não estava enxergando isso como importante e começou a ferir o teu valor. Começou a ferir meu valor. E aí, a partir desse momento que, né, ela teve uma posição um pouco mais firme, aí eu tomei consciência, eu acho que eu estou pisando num terreno aqui aonde provavelmente eu estou ferindo o valor dela. E aí a coisa começou a mudar, senão ia degringolar para uma briga. Só que entenda que isso, assim, isso não é assunto de criança, porque o que acontece é que, se fosse assunto de criancinha, o que eu ia fazer? A primeira conversa entre rodinha de amigas, porque meu marido, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo, bababá, bababá, ia sair falando do marido à torta e direito, falando mal. Não tem isso, sabe? Não tem isso. Então, o que acontece? Eu falei, é importante para mim porque eu preciso ajustar com ele. Então, assim, sério, se você é mulher ou se você é homem, enfim, para fazer uma reflexão. Você tem ficado reclamando da sua esposa, do seu marido para as outras pessoas? Se você tem ficado reclamando do seu marido, da sua esposa para as outras pessoas e não para a pessoa que realmente é condizente, a saber que é o cônjuge, você está sendo uma baita de uma criancinha. Me desculpa, mas é a minha profunda sinceridade, porque assunto de casal se resolve em casal. Se você tem que resolver em casal, porque se você não resolve em casal, o casamento vai ficando para trás. A empresa vai ficando para trás. E o que acontece? Todo mundo sabe da vida do casal, menos o casal. E isso vamos jogar essa questão dentro do negócio. Vamos supor que você trabalha junto com o teu marido ou com a tua esposa. E aí aconteceu um atrito, que é uma coisa, às vezes pode ser uma coisa pequena, dentro de casa. Vai chegar uma hora aonde você vai dar um jeito de colocar esse atrito dentro da empresa. Mas, por exemplo, assim, vamos supor que a esposa trabalha na parte comercial e vamos supor que o marido trabalha no vendas. Se deu algum probleminha anterior, vai chegar o momento aonde alguém vai dar uma farpada dentro da empresa. Mas você Sabe aquela coisa de... Sei, aquela coisa mais feia dá uma que tem, jogadinha, né? assim, mas você naquela vez fez... Não. Se não tem esse alinhamento antes, acontece esse tipo de coisa. E aí quem paga o preço, duas coisas, a empresa e o casamento. E o casamento, os Por filhos, isso que tem que ter as pessoas maturidade. que estão ao redor, os colaboradores não precisam ficar escutando esse tipo de coisa. É óbvio que o nosso relacionamento nem sempre foi assim. Em alguns momentos, eu já errei bastante em saber que eu estava errado e não pedir desculpa. Né? Só que com o passar do tempo, a gente vai amadurecendo, vai entendendo que isso é o normal. Né? Então, se você percebe que você errou, se você percebe que você vacilou, percebe que você feriu o valor da outra pessoa, a desculpa ela é fundamental. Pedir desculpa, pedir o perdão, reconhecer o erro, são sinais de maturidade. E aí, quanto mais sinais de maturidade você tem consigo mesmo, com o teu relacionamento,
mais maturidade você vai ter dentro da empresa. E dentro da empresa tem uma coisa que é muito importante, assim, ó. Cada um tem o seu papel, mas ninguém é melhor que ninguém. O meu papel não é mais importante que o do Paulo, e nem o do Paulo mais importante que o meu dentro da empresa. Eu vejo muito casal querendo disputar, sabe? Disputar quem sabe mais, disputar quem manda mais, disputar. Até essa mensagem que eu recebi essa semana, a menina dizia, o meu marido acha que todo o sucesso da empresa é mérito dele. Gente, o cara, então, é o rei da cocada preta? Faz tudo sozinho, de certo? Claro que não. Claro que não. Então, a partir do momento que na Ímper a gente começou a dividir as funções, essa função é minha. Hoje, por exemplo, a minha função é a parte de layout, de comunicação, se está alinhado com a persona, se não está, se a gente vai fazer brinde, mimo, se a gente vai fazer, como que vai ser o uniforme, se essa cor tá boa, se toda a parte visual da Ímper, tudo, música de fundo, story, qualquer coisa que tenha que ser parte visual é minha, dentro do marketing. E o Paulo, a estratégia. Então, assim, desenvolvimento de pessoas, de equipe, é com o Paulo. Agora, vamos supor que, assim, ó, tem um comportamento da equipe que eu acho que não está legal. Eu não vou lá dizer assim, esse comportamento não está legal, e mexer na parte da equipe. Não é a minha função lá dentro da Ímper, a função do Paulo. Então, o que acontece? O Paulo, olha só, notei um comportamento assim, assado, acho que precisa de ajuste. O que tu acha? Eu acho que precisa conversar. Então, eu falo para ele de um determinado comportamento que eu vejo, porque quem tem que tomar a decisão à frente é ele. Então, a gente alinha e ele conversa com a equipe. Se ele vê uma coisa no marketing, ele não vai meter os B dele, tem que ser assim, tem que ser assado. Não, ele vem e fala para mim, a gente alinha e eu tomo a frente. Entenda que, senão vira uma guerra. Um invade a função do outro, e muitas vezes dentro do marketing a ideia do Paulo, a visão que ele trouxe é muito melhor que a minha. Só que o aval final é meu nessa área. Então ele traz para mim, a gente senta, a gente conversa, a gente troca ideia e eu tomo a frente. Na parte de pessoas, vamos por, às vezes ele tomou uma atitude que eu achei, poxa, essa atitude não foi legal diante do desenvolvimento de equipe. Eu chamo ele, falo para ele. Muitas vezes ele diz, é verdade, poderia ter ido por esse lado. Mas imagina se eu quero tomar a frente e fazer algo no desenvolvimento pessoal. Meu Deus, fica uma bagunça, a gente não se entende, um quer ser melhor que o outro, um quer passar por cima do outro, os colaboradores não sabem a quem eles recorrem, porque todo mundo manda, e sabe? Então, assim, quando a gente passa a trabalhar em casal e quer que a empresa cresça, tem que deixar a brincadeira de criança de lado, e maturidade, autorresponsabilidade, tem que segurar muita coisa dentro de si, pensar, analisar, não é soltar os cachorros por aí, sabe? É coisa que precisa de autoconhecimento para isso. É isso aí. E o que é bem bacana é a questão do complemento, né? Para quem trabalha em casal, por exemplo, é entender que um completa o outro. E não é um disputando contra o outro, né? Como a Joyce falou, por exemplo, tenho uma ideia de marketing, eu tenho várias ideias de marketing, só que eu não vou fazer do meu jeito, porque não vai dar certo. Agora, se eu tenho uma ideia e a Joyce vem e complementa, fica perfeito. Mesma coisa, assim, a Joyce teve uma ideia, por exemplo, de script de vendas, inclusive tu teve esses dias, né? Eu alinhei os scripts de vendas de acordo com a persona, né? E aí, eu vou muito pela parte técnica, mas é legal ter uma percepção também de mulher que pode complementar muito bem a técnica. Então fica perfeito. Eu vejo que tudo que a gente fez até hoje, dentro da Ímper, no vendas, no marketing, tudo, é um complemento nosso. Não é nem só meu, nem só da Joyce. É o meu, é da Joyce, é da Silvana, é da Susan, é da Simone, é do Jorge, do Gilson, da Nádia, do Kleber, da Liz. Todo mundo contribui. E aí a gente vai somando as partes. Quando soma tudo, dá no que dá. Dá no nosso resultado. Então, muitas vezes, assim, na questão de story, né? De aparecer no Instagram, muitas vezes ele olha e diz, meu, Joyce, legal, hoje ficou bacana, tua aparência, tudo. Por quê? Porque ele também me dá o feedback, se a minha aparência tá boa, se tá legal a maneira como eu tenho conversado nos stories, se não tá legal, né? E não é assim, que coisa feia que ficou aqueles stories que tu fez hoje.
Não existe isso. É tipo, seu Joyce, sabe aquilo que tu fez hoje, aquela história? Eu acho que aquilo não ficou legal. Será que não daria para a gente pensar por outro lado? É sempre uma conversa, ninguém apontando para ninguém, ninguém julgando ninguém, porque isso só degringola, só leva para trás. Esse julgamento realmente ele é destruidor dentro do negócio, né? Que nem a Joyce falou, são 3 níveis, né? O desenvolvimento da pessoa, o desenvolvimento do casal e depois a empresa. Ela só colhe os frutos daquilo que já está alinhado pessoalmente. Não adianta você ter uma excelente estratégia de negócio se a tua estratégia interna não está funcionando. Não adianta você saber script, você saber estratégia de tráfego, saber alinhamento de marketing, se dentro da empresa o pau está comendo. Se o marido não está bem com a mulher, se você não é um bom líder para os seus funcionários, se você não sabe como conduzir um problema que tem na empresa, ok? Então, você só consegue ter isso quando você tem um desenvolvimento pessoal. E aí, começa a pegar mais partes do seu dia para colocar mais estudo, mais capacitação, mais comprometimento teu dentro do negócio. Aí que a coisa vai rolar. Porque volto a falar, se eu tivesse aquela mesma mentalidade de 2006, 2007, hoje a gente não estaria mais no mercado. Então o problema não é mercado, não é marketing, não é vendas. A grande responsabilidade, como já te falou, é a autorresponsabilidade. É você se aperfeiçoar. A partir disso, quando você se aperfeiçoa, aí o resultado vai também para a empresa. A primeira coisa de tudo isso, é saber seus próprios valores e se autoconhecer. O que eu, Joyce, gosto? Qual horário que eu, Joyce, funciono melhor? Como que eu sou? O que eu tenho vontade de fazer? Se eu tenho vontade de fazer X coisa e eu vou ficar fazendo a vontade sempre do Paulo, eu vou me frustrar sempre, porque eu pego o meu eu e eu deixo ele lá escondido para ser uma outra pessoa que não sou eu. Então, a grande força que eu sinto do fundo do coração, assim, que fez assim no último 1 ano e meio, assim mesmo, dar um boom assim em mim principalmente, foi cada vez mais botar para fora o meu eu. Cada vez mais, assim, eu gosto disso aqui. Por exemplo, lá em casa, eu gosto de acordar cedo e eu gosto de dormir cedo. Dormir cedo, para mim, seria um sonho, eu ir para a cama 8h30 da noite, abrir o meu livro, ler um pouco, virar para o lado e dormir. 8h30 da noite. Não importa se as pessoas estão acordadas, se não estão, para mim seria um sonho. Hoje não dá, porque tem filho, tudo, eu vou, meia hora depois eu estou indo. Mas seria o ideal, seria o meu sonho fazer isso. E há um tempo atrás, o Paulo brincava comigo. Ele dizia, velha coroca indo dormir cedo, porque ele funciona melhor à noite. Então, quando chega 8h30 da noite, ele está, cara, engatando assim, ó, animadíssimo. E eu já estou, não fala comigo, não quero nem conversar. Tanto é que eu fiz os meus exames e peguei o resultado semana retrasada e, né, o meu cortisol de manhã está em 33 o nível, e fim do dia, nesse horário da noite, ele está em 1,5. 1,5. Então, olha só, de manhã cedo, eu vou para a academia, eu tenho disposição, eu acordo, eu quero conversar com o Paulo, me surgem ideias, eu vou naquela bicicleta para a academia de manhã, a minha cabeça flui, eu venho com a ideia do que eu preciso para botar dentro do marketing. De manhã é um espetáculo, podem olhar até meus stories, de manhã tá bombando, de tarde já começa a degringolar, assim, e vai ficando murchinha, até chegar no 1,5 do cortisol, que eu estou assim, não quero que ninguém nem fale comigo. Eu funciono assim. Aí o que acontece? O Paulo funciona melhor à noite. Se eu não sei, e daí ele antes brincava comigo, a velha coroca está indo dormir, né? E eu me sentia meio mal com isso, e eu queria agradar a ele, e eu queria ficar acordada. Eu era um saco, não me aguentava, mau humor, e não era feliz, sabe? Então, quando eu pensei, não, eu realmente, cara, eu gosto de acordar cedo, eu vou fazer um teste, vou ficar X tempo acordando cedo. E foi. E eu pensei, cara, eu gosto. E eu comecei a falar para ele, eu gosto de acordar cedo. Eu gosto, e eu sou assim, eu comecei a sentir orgulho disso. Eu comecei a me orgulhar por acordar cedo. E comecei a fazer coisas muito legais para mim cedo. E eu comecei a entender que ele não quer ir dormir 8h30 da noite, está tudo bem, ele vai mais tarde. E está tudo certo isso, não quer dizer que o casal precisa acordar junto, dormir junto e tudo junto. Não, cada pessoa é individual primeiro, antes de ser o casal. Só que quando você primeiro, você é você, individual.
e você se conhece. E o seu marido é ele, individual, e ele se conhece. E a maturidade de vocês dois fazem entender como que cada um funciona, um respeitando o outro e deixando a criancinha de lado. Cara, é impossível viver um casamento infeliz, viver uma empresa infeliz, é impossível, porque um passa a apoiar o outro. Não, vai. O que ele diz para mim? Não, vai, Joyce, tá na hora, vai dormir, porque senão amanhã tu não acorda cedo. E se eu não acordo cedo de manhã, e eu não faço atividade física que eu gosto de fazer, que me faz bem, eu fico chata durante o dia, me falta alguma coisa, não é verdade? É isso aí. E a importância que foi assunto antes, de que de cada um conhecer os seus valores e cada um, o casal compartilhar os valores. Porque eu fazia uma brincadeirinha. Tá indo dormir cedo, haha. Mas para mim era uma brincadeira. Só que para ti não. Para ti era um pouco de incômodo. Só que aí que também vem a maturidade e fala o seguinte, pô, eu acho que essa brincadeira que eu estou fazendo aqui, que para mim não era nada, para outra pessoa pode ser que seja uma coisa que incomoda. Então vamos parar de fazer. No caso eu, né? Então vou parar de fazer porque não dá mais. E aí você para de fazer a brincadeirinha tola e você vai apoiar a pessoa. Pô, legal, vai dormir cedo, vai. Eu sei que para ti é importante isso. E a coisa começa a fluir. E cada um no seu horário. Cada um fazendo o quê? Respeitando os seus próprios valores. E respeitando o espaço do outro e estando junto com o outro. Volto a falar, se é para ter um casamento onde um fica puxando o outro para trás, cara, solta e vai caminhar. Porque isso vai deixar a vida infeliz, tudo ruim, tudo chato, e você vai ser um saco para as outras pessoas, que você vai estar contaminando de energia ruim os outros, que não tem nada a ver com a sua vida. Entende? Então, primeiro ajusta a sua vida, se conheça, tenha a autorresponsabilidade de vou peitar tudo isso que me faz bem, que me faz feliz, conheça seu marido, conheça seus filhos, esteja do lado da sua família. Porque se a sua família está forte, seu relacionamento está forte, vocês vão para frente. Nada impede vocês. E vai. Agora, se ali no início já está ruim, me desculpa, mas você vai ser uma pedra no caminho das outras pessoas, porque você vai estar sempre de mau humor, sempre reclamando, chato, descontando em comida, e por aí vai. Como todo mundo já conhece, descontando nos outros, nas comidas, nas coisas, em qualquer coisa ruim. Então tem que partir para frente. 1000 vezes está alinhado com o casamento do que desalinhado. Só que isso é uma coisa que a gente descobre depois com a maturidade. É isso aí. E aí todos saem ganhando. Olá, tudo bem? Aqui é o Paulo Maba. E eu sou a Joyce Russi. E estamos aqui para dar para você mais detalhes do nosso treinamento presencial que vai ser ao vivo em São Paulo. Como atingir o alto desempenho pessoal trabalhando em casal. Muito bem, então fica com a gente nesse vídeo aqui. A gente vai te falar todos os detalhes e o que vai ser abordado nesse treinamento inédito para o segmento de higienização e impermeabilização de estofados. Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês aí os bastidores da nossa vida pessoal. Eu e a Joyce, a gente já está juntos nessa jornada há 12 anos. Então, são 12 anos aí de muito aprendizado, muitas conquistas. E é justamente isso que a gente quer compartilhar com cada um de vocês aqui agora nesse vídeo, tá? Então, vamos lá. A gente resolveu fazer esse treinamento para quê? Tem muita gente que vem nos perguntar, nos pedir conselhos de como que faz determinada estratégia, determinada situação dentro da sua vida pessoal, que obviamente reflete dentro da empresa, né? E a gente resolveu então formatar um treinamento onde a gente entrega de uma forma estruturada as estratégias que nós utilizamos dentro da nossa empresa e obviamente dentro da nossa vida pessoal, dentro da nossa família, tá? Então, como é que vai ser esse treinamento? Antes de falar como vai ser, eu quero que você se identifique e veja se esse treinamento ele é realmente para você. Esse é um ponto super importante, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: esse treinamento é específico para empresários do segmento de higienização e impermeabilização de estofados. Tudo que a gente vai falar nesse treinamento é personalizado, é específico para esse segmento. Aí já tem um grande diferencial, né? Total, né? A gente tem rotinas muito parecidas, né? Por trabalhar nesse mesmo segmento, a gente tem rotinas muito parecidas com você que também trabalha nesse segmento. Às vezes é uma esposa que quer vir trabalhar junto, às vezes é um casal que já trabalha junto e está com dificuldade de fazer esse alinhamento de empresa, família, lado pessoal, como conciliar tudo isso.
E enfim, né, isso que a gente vai conseguir abordar nesse treinamento de forma muito próxima com vocês, até porque vai ser um dia inteiro de treinamento, né? Então a gente está super preparado para passar isso para vocês também. É isso aí. Então, para você que tem uma empresa de higienização e impermeabilização de estofados, que deseja, que procura, que busca, primeiro, um crescimento acima da média. Quando você quer fazer a sua empresa crescer, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer você crescer primeiro. Então, por isso que é um treinamento para o desempenho pessoal. Quando você cresce primeiro, a sua empresa ela vai seguindo essa trajetória junto. É impossível você ter uma empresa forte com uma pessoa fraca. E o contrário também é verdadeiro. É muito possível você ter uma empresa muito forte com pessoas dentro que são muito fortes, tá? Então, a primeira coisa é isso. Se você quer um crescimento acima da média, crescimento para você. Esse treinamento é para você. Segundo, tempo livre. Tempo livre para poder o quê? Aproveitar a família, aproveitar seus filhos, ter tempo livre para ir para outros negócios, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Ou seja, não ficar refém, não ser um funcionário da sua empresa, sim você ser o dono da sua empresa, tá? Até mesmo porque a gente percebe que muitas pessoas têm medo de crescer, um medo, né, de crescer pelo fato de, se a minha empresa hoje está como ela está hoje e eu já estou afogado de trabalho, não tenho tempo para nada, imagina se ela crescer. Então eu vou ter menos tempo ainda. Então essa questão do tempo livre é algo muito importante de a gente trazer para vocês como que a gente de fato faz isso para conseguir fazer a Imper crescer e ter o nosso tempo livre. Que, por sinal, né, quanto mais a Imper cresce, mais tempo livre a gente acaba tendo, o Paulo e eu, para justamente conseguir galgar, né, outros patamares. Exatamente, porque não faz sentido nenhum você ter um negócio para ficar preso dentro desse negócio. Quando a gente resolve empreender, ser empresário, o que a gente quer, na verdade, é ter mais tempo livre para desfrutar mais da vida em vários momentos, ok? Outro ponto importante é para quem quer ter múltiplos negócios, que é justamente isso. Agora você vai ficar preso somente num segmento? Não, você pode sim ter a oportunidade, a capacidade de ter mais negócios que são fora da higienização de estofados. Porém, para você conseguir isso, você tem que ter tempo livre, que eu acabei de falar. Então, uma coisa está ligada na outra, tá? Outra situação, para quem quer aumento de patrimônio, não ficar só preso realmente num prolabore, num salário que muitas vezes é muito bom, você sabe disso, né? Mas estamos falando aqui em aumentar patrimônio, em conquistar coisas maiores, ok? E também, obviamente, quando a gente junta tudo isso, a tão sonhada felicidade em família, a felicidade pessoal, o reconhecimento da família, tá? Então, de uma forma bem otimizada, o treinamento é para esse tipo de pessoa. Então, se você se identificou com algum desses pontos, continua aqui com a gente, porque certamente você vai ter grandes transformações dentro desse treinamento, ok? Então, vamos lá. Como é que vai ser o treinamento? O treinamento, primeiro ponto, ele é presencial. E aí já tem um grande ponto, que a gente consegue olhar no seu olho, entender a sua necessidade e mais do que isso, ele é personalizado. Então, o que eu sempre falo, muitas vezes o que serve para uma empresa talvez não vai servir para outra, por quê? Porque elas estão em tempos diferentes. Por isso que tem que ser personalizado. Eu não consigo colocar lá um conteúdo genérico e enfiar a goela abaixo de todas as empresas. Por isso que ele é presencial e ele é personalizado na sua realidade, na sua rotina, no seu tempo. Então, esse é um ponto fundamental, né? Uma coisa que seja assim, ó, é para você, especificamente. Exatamente. E não tem ninguém nesse treinamento que é de outro segmento para dizer assim, ai meu Deus, no meu segmento não funciona, na minha realidade não funciona. Gente, a gente vai mostrar para vocês que funciona sim, porque é um caminho que a gente já trilhou. Então, se funcionou para nós, por que não vai funcionar para você? Por que não vai funcionar na sua realidade? Então, é isso que a gente vai conseguir fazer de forma pessoal e junto, próximo, né? Que é algo que a gente valoriza muito, essa questão da proximidade, né? Exatamente. Só isso já é um grande diferencial. E eu sempre gosto de usar uma tríade para ilustrar quais são os pontos principais dos treinamentos que a gente faz. Nesse treinamento específico, nós vamos passar por 3 grandes áreas.
A primeira área é o alinhamento pessoal, ou seja, você elevar as suas emoções, ter uma inteligência emocional apropriada para o dia a dia. Porque a gente sabe que você ter uma empresa, você lidar com os desafios do dia a dia, ó, é pancada. E muitas vezes esse é um caminho que ele é muito solitário. Você não tem muitas vezes com quem trocar uma ideia, você não tem muitas vezes com quem pedir uma opinião, pedir um conselho, e você vai meio que na tentativa e erro. Só que aí é o seguinte, como é que você melhora essa parte interna, como que você lida com seus desafios e as suas emoções, você com você mesmo? Só que isso já é difícil. Agora imagina quão difícil é você juntar tudo isso com uma sócia. Ou com Que um é a sócio, esposa, que né? é a esposa ou o marido. O marido que trabalha junto, né? Então, saber lidar com essas emoções, saber como Como que conduzir isso e como no que dia a o dia. outro funciona. A parte de entender, primeiro, se entender, né? Saber, assim, quais são os nossos, de forma pessoal, nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, o que de fato a gente tem como ponto de valor. Isso primeiro saber de forma individual e depois saber também do outro, porque às vezes o clima na empresa pode estar um caos porque simplesmente um não sabe do ponto de valor do outro, um não sabe da dificuldade do outro e acaba virando, né, um caos. E óbvio que a empresa vai pagar o preço, o caixa da empresa vai pagar um preço, depois isso tudo vai ser levado para dentro de casa, né? Então, como lidar com isso e como saber quais são os nossos valores, os nossos pontos fortes, nossos pontos fracos. Sempre a gente fez isso desde sempre, a gente veio criando, construindo isso desde sempre. Foi difícil até o momento em que a gente identificou qual que é a ferramenta certa para descobrir quais são os nossos valores, né? Sim. Eu costumo dizer assim, o valor número 1 de todo mundo é família. Ai, meu valor número 1 de todo mundo é família. Eu também achava que o meu valor número 1 era família, até a gente desenvolver essa ferramenta e identificar. O meu valor número 1 não é família, embora pareça ser. O meu valor número 1 é outro. No dia do treinamento a gente vai conversar mais sobre isso. E entregar para você essa ferramenta que você também vai poder identificar qual o seu valor e depois junto ensinar vocês como conversarem entre si para que um saiba do valor do outro e fazer com que o clima dentro da empresa esteja harmonioso. Nem sempre é um mar de rosas, mas quando o clima não está tão legal, você já sabe o que o outro está pensando, está sentindo, se ele está ou não está com um valor ferido. Então você consegue muito mais ser apoio e ser suporte do que você ser mais uma pessoa tirando uma pedra, entende? Então isso tudo a gente traz para dentro do negócio também. É isso aí. Então a gente percebe hoje nos bastidores de muita empresa que um dos grandes problemas muitas vezes não está especificamente nas vendas, no financeiro. Um dos grandes problemas está nessa falta de entendimento e alinhamento do casal. Um quer ir para um lugar, o outro quer ir para o outro. E aí é uma energia que ela fica se dissipando. Ela faz mais ou menos assim, ó, cada um vai para um lado. Apesar de no discurso parecer que eles querem ir para o mesmo lado. Mas se um vai para um lado e vai para o outro, a energia da empresa se dissipa. Então, como fazer de uma forma inteligente que o casal caminhe na mesma direção? E essa energia, ela reverbere dentro da empresa. É isso que a gente faz há muitos anos e a gente quer passar com detalhes esses alinhamentos pessoais que são invisíveis dentro da empresa, só que muita gente percebe e fala o seguinte, cara, tem alguma coisa diferente aqui. Tem alguma coisa que eu percebo aqui. O que é essa coisa? Isso também é técnica, é o que a gente vai passar para vocês lá, né? Então, homem e mulher, casal, juntos, no mesmo objetivo, numa mesma direção, faz com que a empresa realmente tenha um crescimento muito acima da média, tá? Então, esse é o primeiro ponto, o alinhamento pessoal. Segundo ponto. Metas. Muito legal isso. Aprendi muito a trabalhar com metas, juntamente com o Paulo, nos últimos alguns bons anos, né? Que a gente vem trabalhando com metas. No mínimo 10 anos. Exatamente, que a gente vem trabalhando com metas e é muito interessante porque muitas pessoas sabem de cabeça qual é a sua meta e acreditam que aquela meta está estipulada de uma maneira correta e nos treinamentos que a gente vem fazendo, treinamentos desde equipe interna, treinamentos com
com franqueado ou treinamentos com próprios alunos ou nas mentorias, a gente consegue perceber que muitas vezes as metas estão colocadas ali de uma forma que a pessoa nunca vai conseguir atingir aquela meta. Então, esse é o grande problema. Porque se eu pergunto para você o seguinte, qual que é a tua meta? Certamente você vai me dar alguma resposta. Minha meta é X, minha meta é Y Comprar e uma tal. casa, comprar um carro. Exatamente. Agora a gente tem que identificar o que eu chamo de desdobramento da meta. Porque botar a meta qualquer um coloca. Mas executar aquela meta e atingir o resultado da meta, poucas pessoas conseguem. Por quê? Porque elas não sabem como colocar essa meta correta, que já começa lá em cima, no número 1 ali, no alinhamento de valor pessoal. Quando eu estou alinhado com isso, eu consigo botar uma meta. E quando eu tenho a técnica e as estratégias para colocar essa meta, eu vou acompanhando essa meta. E aí a coisa acontece. Então tem muita gente hoje que nos pergunta o seguinte, Paulo, ou tá no teu Instagram também, né? Joyce, o meu sonho é fazer com que a gente consiga trabalhar em casal. A minha esposa, ela sai do emprego dela e né, geralmente o cara já trabalha com isso, a esposa trabalha em outra coisa e o sonho dos dois é trabalhar junto. Só que isso fica no imaginário, fica no sonho. Por quê? Porque eles não sabem como fazer essa meta e como atingir essa meta, porque falta uma organização. Primeiro falta um alinhamento de casal, depois falta uma organização técnica, específica de como atingir essa meta. Quais são os marcadores que você tem que seguir, desdobrar essa meta, porque a meta principal é trabalhar em casal. Só que isso fica muito subjetivo, trabalhar juntos, né? Existem muitas coisas a acontecer até vir essa transição. Às vezes é uma transição de carreira para a esposa, às vezes falta caixa da empresa para aguentar os primeiros meses sem o salário da esposa do emprego anterior. São exemplos, né? Exemplos que a gente está dando de que por que às vezes as metas não saem do papel. Só que quando a gente aplica a ferramenta de você listar o passo a passo, você consegue ver que se torna um caminho onde você vai trilhar de forma prazerosa, porque você vai conseguir ir atingindo pequenas metas até você chegar na sua meta maior. Né? E a gente sempre fala muito disso, né? De você ter orgulho das pequenas vitórias, comemorar essas pequenas vitórias, porque isso vai fazer com que você tenha força para ir para o próximo degrau, para o próximo passo, até atingir a sua grande meta, que é, nesse exemplo que a gente está dando, trazer a esposa para trabalhar junto. Então, como fazer isso é que vai mudar todo o resultado, né? É o que vai fazer atingir, é isso que a gente vai fazer juntos lá no dia do treinamento. É isso aí. E aí cada empresa tem a sua meta, e por isso que eu falo que é algo personalizado, algo específico, né? Então, o fato de você saber como colocar essas metas e acompanhar, já dá para você uma diferenciação absurda de outras empresas. Porque enquanto as outras empresas estão ali, sabe, naquele batidão da vida, na correria, cara, às vezes a pessoa está no mercado há 10 anos, 15 anos. Tem empresas que estão no mercado há muito mais tempo que nós, 30 anos no mercado. E você vai ver o resultado dessa empresa, é o mesmo resultado que alguém que acabou de começar. É uma loucura isso. Então você tem que entender que as metas são feitas para que você possa ter um crescimento no longo prazo. E não só ficar ali pagando suas contas, fazendo serviço e não ver um crescimento expressivo. Né? Quem quer ficar nisso, está tudo bem, não tem nada de errado. Agora, e quem não quer ficar? Precisa de um alinhamento e de metas. Então, para isso que serve esse segundo pilar aqui, que é as metas. E você só consegue sair, o Paulo citou de estar ali no batidão do trabalho, na correria louca, e você só consegue sair disso quando de fato você tira um dia inteiro para você se olhar. Porque senão a rotina te engole profundamente, você não vai ter tempo para estudar, você não vai ter tempo para analisar qual que é o resultado que você está tendo, você não tem tempo para nada. Senta na cadeira ou pega o seu equipamento, seu extrator ou seu pulverizador e sai para trabalhar e a vida passa. A vida está assim, ó, correndo muito rápido. Então esse dia que a gente está montando para vocês esse treinamento de autodesenvolvimento pessoal, você vai conseguir de fato tirar um dia inteiro para você realmente olhar de fora. É como se você saísse dessa rotina, se olhasse, tá, legal, agora sim eu identifiquei o caminho que eu tenho que seguir. E agora eu vou seguir junto
né? E vou seguir forte. Isso aí é fantástico. Sair. Você só consegue ter uma visão estratégica, uma visão maior quando você sai. E você realmente, como o Joyce falou, olha de fora, olha como espectador da sua própria empresa. E aí você consegue ter uma visão muito mais clara. E não só você olhando de fora, como outras pessoas olhando de fora. Os pontos críticos em que a gente conseguiu realmente dar um salto em crescimento foi quando a gente fez exatamente isso. Olhamos de fora, ou outras pessoas olharam de fora o nosso negócio. E aí realmente o negócio ele vai numa velocidade muito maior, tá? E o terceiro pilar aqui dessa tríade é visão de investidor. O que é isso, Paulo? Visão de investidor é você pensar além do óbvio, pensar fora da caixa nesse segmento. Porque você sabe, é um segmento rentável, é um segmento que você consegue ganhar muito dinheiro. Muitos de vocês aí ganham muito mais do que advogado, médico e por aí vai. Agora, você vai ficar só nisso? Você tem que ampliar a sua visão. Não é só ter um padrão de vida bom e pagar as contas e deu. Muitos de vocês trabalham no operacional e está tudo bem, estão ganhando bem. Mas você vai trabalhar no operacional até quando? Você vai ficar a vida inteira trabalhando nisso? É isso que você tem que entender, que existe uma visão de investidor dentro desse mercado. Que é você olhar para isso de uma forma a você construir um patrimônio, a você criar mais equipes, a você conseguir ter múltiplos negócios, a você realmente sair dessa obviedade, que é ir lá, fazer o serviço, receber o dinheiro e aí até ter uma boa condição de vida, mas vai ficar só nisso? Você tem condições de ter um patrimônio, de gerar uma renda passiva. O que é isso? É você conseguir ter uma renda sem necessariamente trabalhar. Então, são estratégias financeiras, são estratégias de negócios que são aplicadas dentro do nosso segmento. E dá para fazer sim no nosso segmento. Por que não? Por que dá para fazer? Porque a pessoa... Porque a gente faz. Exatamente, porque a gente faz. E muito importante também, você não precisa deixar o operacional se você se sente realizado no operacional. Só que o que você vai fazer com o dinheiro que você recebe, aí é que está o X da questão. Aí é o que a gente faz de diferente, que nos faz ter mais gasto para continuar fazendo o que a gente faz, entende? Então isso é uma coisa que vai garantir um patrimônio para você, vai garantir uma segurança para os seus filhos, vai garantir a você que se alguém da sua família tiver uma dificuldade, você vai poder ajudar. Por que não você sair do padrão assim de legal, recebi o dinheiro, passamos o mês, guardamos um pouquinho, botamos na poupança e é assim que está tudo certo. A vida pode, a vida quer mais de nós. Por que não sermos nós as pessoas diferentes da nossa família, que vão realmente levar a família para outro nível, trazer orgulho para a nossa família, né? E isso através de investimento é muito bacana, muito bacana. A gente trouxe essa visão para os nossos colaboradores há um tempo atrás e para eles foi que nem tirar um véu, assim, sabe? Exatamente, exatamente. E essa é uma visão que poucas pessoas têm. A maioria das pessoas faz o quê? Visão de o funcionário da própria empresa. Vou trabalhar, vou ganhar. Mas é o que o Joyce falou, o que você vai fazer com esse dinheiro? Você vai torrar tudo? Você vai comprar um carro, vai comprar a sua casa? Ok, legal também. Mas e o seu patrimônio? E a sua condição de vida para você, para os seus filhos, para os seus netos? Lá para frente, como é que fica? É ser realmente essa referência dentro da sua família. Alguém que veio do zero, do nada, como nós viemos, quando a gente se conheceu, quando a gente casou, a gente veio com praticamente zero, né? E a gente construiu realmente algo muito significativo dentro desse segmento. E é essa visão que a gente quer passar para vocês dentro desse treinamento também. Como é que você faz isso, né? Então são conteúdos que já diferenciam você de uma média assim, de uma forma absurda, né? São aí mais de 10 anos juntos, mais de 10 anos trabalhando juntos, colocando coisas em prática, que a gente vai passar para você dentro desse treinamento, tá? Então, de uma visão geral, uma forma geral, é isso, né? E como é que você faz tudo isso? Tendo acesso a um conteúdo especializado, tendo acesso a ferramentas, tendo acesso a um networking muito poderoso lá dentro, tá certo? Então, esse é o caminho. E saindo da zona de conforto, né? É muito fácil começar o dia, começar a semana fazendo aquilo que você já está habituado a fazer. Você já está habituado a trabalhar, a ter a vida que você tem. Só que sair desse hábito
para um treinamento te exige sair da zona de conforto. Lá você não sabe, a gente acabou de falar tudo que a gente vai explicar, mas o que vai esperar você depois disso? É algo que você precisa ter a coragem, que você precisa querer sair. Você primeiro precisa querer, senão nada acontece. Vai continuar se perpetuando no batidão do trabalho, da vida doida e assim segue. Você tem essa opção, né, de dar o próximo passo. Isso ninguém pode fazer por você. Exatamente. Né? Mas então, a decisão é de cada um, né? E a partir de agora você tem a possibilidade de agir. Você pode ter achado isso aqui tudo bacana, legal, mas e agora? Agora é ação. Quando que vai ser? Ó, local, né? Como eu falei, vai ser presencial e vai ser no Hotel Meliá Tatuapé, que é nesse endereço que está aparecendo na tela aqui, em São Paulo, tá? Vai ser no dia 15 de outubro. Eu acho que eu acabei nem colocando a data aqui, mas tudo bem, fica aí, ó. 15 de outubro é um sábado, tá? Começa 9 da manhã e vai até mais ou menos ali 6, 7 horas da tarde, ali comecinho da noite. Não tem exatamente horário fixo para acabar, porque sabe como é que é. Ali a gente está enfim, na conversa, nas estratégias, e isso cria um flow que isso vai longe, né? Então esse aqui é o endereço, dia 15 de outubro, sábado, ok? E qual que é o investimento então? Ó, você pode fazer o investimento de forma individual, tá? Tem muita gente perguntando, pode ir sozinho? Eu não tenho minha esposa, né? A gente não trabalha junto e tal. Pode, tem essa opção também. Vai ser extremamente valioso para você, tá? Então, você pode comprar o ingresso de forma individual, que o valor de investimento é R$ 597, tá? R$ 597. Agora, se você for em casal, existe uma condição especial, uma bonificação para quem vai em 2 pessoas, tá? Que aí é 997 os 2 ingressos. Você pode parcelar isso até 12 vezes no cartão de crédito, tá legal? Então, 597 individual e o casal 997 os 2 ingressos. Sinceramente, é um investimento ridiculamente baixo para tudo que você vai absorver, para esses atalhos que você vai pegar, para esse caminho que você ainda não conhece, mas que você vai conhecer e vai te dar uma diferenciação no mercado assim de uma forma absurda, tá? Bom, então, de uma forma resumida, é isso. Como é que você faz para adquirir o ingresso? Faz o seguinte, chama a gente no Instagram, Maba Paulo ou Joyce Rucimaba, chama no direct, a gente vai te mandar o link para você adquirir, ou se você está vendo isso aqui no YouTube, alguma coisa nesse sentido, aqui em algum lugar vai estar o link para você adquirir, ok? Se tiver alguma dúvida, chama no Instagram, chama no WhatsApp lá, fala com a equipe, a gente vai ter o maior prazer em falar com você, tá? Então é isso. Se tiver dúvidas, estamos à disposição e a gente espera você então no dia 15 de outubro para fazer uma transformação aí na sua vida. A partir de agora você tem 2 caminhos. Você pode achar isso aqui bacana, achar legal, mas ficar parado, ficar paralisado e não ter nenhuma transformação, ou você pode agir. Pode ir lá, adquirir sua vaga, o seu ingresso e estar com a gente, comigo, com a Joyce e com vários empresários do segmento no dia 15 de outubro. Se a gente for colocar na balança, qual das duas você acha que vai dar mais resultado para a sua vida? Ficar em casa ou ir lá com a gente? O que você acha? Eu tenho para finalizar, uma frase que é muito bacana que é: a vida que você tem é a vida que você tolera ter. Se você tá com a vida que você tem e você tá infeliz, é porque você tá tolerando isso. A partir do momento que você não tolera mais, você dá o próximo passo. E se tá tudo bem, tá tudo certo também, né? Mas a vida que você tem é a vida que você tolera. Isso eu guardo e tenho para mim também. Maravilha. Gente, então é isso. Dúvidas, entre em contato com a gente e eu vejo você lá então presencialmente no dia 15 de outubro, tá bom? Ó, um beijo grande, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau!